escrevendo, ele diz que confessou os pecados dele ao Senhor e as iniquidades. E não encobriu, mas confessou ao Senhor as suas transgressões e ele perdoou. O Senhor perdoou de toda a culpa e de todo pecado. Paulo escrevendo em uma das suas cartas, ele diz que Davi foi um homem que o coração de Deus se identificou com ele. É de se refletir um pouco, no Emerson, do seguinte: como é que Davi, a gente cantou um hino aqui, que fala do pecado que Davi cometeu, ele adulterou, praticamente mandou matar o esposo da mulher, que ficou com a mulher. É de impressionar como é que Davi, um homem que a Bíblia o intitula como sanguinário, o senhor sabe que é sanguinário, que mata muita gente. Que mata muita gente. É difícil de entender como é que Davi, um homem que durante o seu reinado, ele era um homem guerreiro, ele gostava de guerra. E Israel, na sua época, não passava em população de 2 milhões de pessoas, 3 milhões máximo. E desses 3 milhões de pessoas, cerca de 300 mil eram soldados, preparados para derramar sangue se preciso for dos seus inimigos. Esse mesmo Davi foi o Davi que quis construir um templo para o Senhor e Deus não permitiu. E você sabe que quem construiu foi Salomão. Esse mesmo Davi é o homem que Deus olha para ele e inspira-o a ponto dele escrever 73 salmos. Esse mesmo Davi é aquele que lá no Salmo 51 diz: Senhor, eu nasci em transgressões, em pecado me concedeu minha mãe. Eu sou um pecador, transgressor, eu não mereço o teu perdão, a tua misericórdia. Pode tirar o trono de mim, pode tirar o reinado de mim, mas tem uma coisa, Senhor: não retire de mim a tua presença. Como é que esse mesmo Davi consegue ter um coração idêntico ao coração que Deus gosta, se ele foi um Davi cheio de pecados, transgressões e tudo mais? Davi pecou tanto que Deus não o permitiu, na sua velhice, segundo Reis capítulo 1, morrer rico. Davi, apesar de viver rico, ele morreu pobre. Interessante que eu quero você fazer refletir no seguinte termo: Davi, apesar de todo esse apanhado resumido que eu estou fazendo, ele tinha um segredo crucial para agradar a Deus: a qualidade do seu arrependimento. Deus, ele se preocupa muito quando nós pecamos, porque a Bíblia diz que um abismo chama outro. Isso significa dizer, Emerson, que quanto mais eu peco e pratico o pecado, principalmente de forma consciente, eu vou me aprofundando naquele buraco. Vai ter uma hora que eu vou querer sair e não vou ter forças para sair. Por quê? Porque Deus só tira você daquele buraco quando o seu coração está com um sentimento de arrependimento. E quem gera arrependimento no seu coração é o Espírito Santo. Se você se vicia naquela prática de forma intensiva, 2, 4, 6, 8, 10 anos, e Deus olha e vê que você não quer mais se arrepender, Ele impede que o Espírito dele gere no seu coração arrependimento. O problema é que Davi vivia em uma berlinda muito perigosa, mas ao mesmo tempo interessante, porque quando ele pecava, mas automaticamente ele caía em si e se arrependia. Você vai fazer uma análise na Bíblia e você vai enxergar que o pecado que Davi mais demorou a confessar foi o pecado que ele cometeu contra Urias. Ele passou 2 anos, mais ou menos, 2 anos e meio, para se arrepender. Mas os outros pecados, ele se arrependia quase que automaticamente. Isso nos faz mostrar que Davi, Elias, Eliseu e outros homens eram pessoas sujeitas às mesmas pecaminosidades que nós. Davi, Elias, Eliseu não eram melhores do que nós, nunca foram. A diferença é da forma que eles se arrependiam diante de Deus.
Quando Deus olha para o meu coração e enxerga, primeiro, sinceridade. Segundo, arrependimento de todo o coração. E ele enxerga também lágrimas. O coração de Deus é movido a lágrimas. O coração de Deus é movido a arrependimento sincero. O coração de Deus é movido quando eu rasgo o meu coração em palavras, lágrimas e sinceridade e demonstro para Deus que aquele pecado que me prende, porque eu não tenho forças para sair, mas desejo de sair eu tenho e tenho com toda a convicção e força da mente, da alma e do corpo. Então, o segredo de seu Davi na Bíblia é ter capacidade de vencer os Golias que nós vemos na nossa frente. Como assim, pastor? Não entendi. Os Golias são os pecados que nos tentam e se tornam os nossos maiores inimigos. Ei! O seu maior inimigo não é. Você vai achar tão absurdo que eu vou falar agora. O seu maior inimigo não é o diabo. O seu maior inimigo não é o diabo. O seu maior inimigo é quem? Quem é, irmão, o seu maior inimigo? Sou eu mesmo. O senhor mesmo. Porque o que eu deixo entrar por aqui, desce para cá, e se eu deixo criar raiz, isto vai tentando-me através do pensamento e através dos meus ouvidos e através dos meus olhos, e por que não dizer através da minha boca? Então, eu não posso alimentar isto. Há um historiador que diz que dentro de nós há dois leões. Leão carnal e leão espiritual. Vai vencer esta guerra de leões aquele leão a qual você mais alimenta. Aí a pergunta é, qual leão eu estou alimentando? Mas, voltando ao tema arrependimento, se você vai perceber claramente que quando o salmista no Salmo 38, versículo 8 e 9 diz: estou encurvado, muito abatido, lamentando todo dia diante de ti, todo o meu grande gemido, que não te é oculto por causa dos meus pecados. Salmo 38, Davi revela que pecava, mas porque pecava, gemia de arrependimento. O que a gente não pode aceitar, de hipótese nenhuma, é que o pecado seja hábito natural para a gente. Ontem eu pequei, me arrependi, mas hoje eu vou pecar de novo. Aí tem gente, eu conheço parentes meus, que dizem, não, hoje é a última vez. Aí eu olho para ela e digo, filha, não faça isso. Porque se você se arrependeu ontem, isso não quer dizer que o Espírito Santo vai trabalhar para você se arrepender hoje. Todo vício, quando vira vício, é mais difícil de virar. Peça a Deus, Senhor, me ensine como Davi a gemer quando eu peco. O pecado, ele funciona literalmente como um câncer. Ele vai. Tem um momento que você até diz, não, é até bom porque eu me esqueço dos problemas, é uma forma de eu desabafar daquilo que está aqui dentro. Aí eu tinha um tio que dizia, a hora que eu quiser sair do cigarro e da bebida, eu saio. A conversa dele é essa. Lailson, o nome dele, morreu de cirrose. Nunca saiu, né? Nunca saiu. Mas a gente precisa entender, não permita que um hábito que ofende a Deus se seja uma atitude normal. Se arrependa todo dia. Todo dia, Senhor, eu não quero, eu não desejo, eu não preciso disso. A
minha esposa estava falando aqui outro dia, que toda vez que você for fumar ou beber, você olha para o céu e diga, Senhor, eu só vou fumar, eu só vou beber, porque o Senhor não é suficiente na minha vida. Aí o cigarro me completa, aí a bebida me completa. Por isso que eu vou fazer isso. Se você começar a fazer isso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vezes, 1 hora, essa frase vai pesar na sua consciência. E você não vai ter coragem de fazer aquilo que Deus não chega. Este hábito de pecar não pode ser um hábito para mim e para você. Nós somos escolhidos de Deus. Não importa a vida que você esteja ou que eu esteja, nós somos escolhidos de Deus. E dentro do propósito de Deus, você está incluído. Isso significa dizer que apesar da vida que eu e você vive, Deus ainda aposta em mim e em você. Mas pastor, não estou entendendo, vou explicar agora. Deus não olha para mim porque eu perdi uma perna e diz, você está descartado. Porque para mim, você só era útil se você tivesse as 2 pernas. Deus não. Deus não olha para mim porque eu não posso ainda caminhar. Deus não olha para mim, eu só vou lhe utilizar de novo quando você tiver as 2 pernas. Enquanto não, inutilizável. Não! Quando Ele me gerou e gerou você, Ele teve um propósito crucial. Eu vou fazer com que esta pessoa seja gerada com o objetivo de me agradar. Afinal de contas, Ele e ela é a minha imagem e semelhança. Você acha que você, sendo a imagem e semelhança de Deus, Deus está feliz com essa vida que está distante dele? Claro que não. Ele continua com o mesmo propósito de querer você na presença dele, para que você seja usado conforme aquilo que ele planejou para você. Mas pastor, eu estou fora, estou afastado, estou assim com vício A, B e C. Ei, mas o que importa para Deus é um coração quebrantado. Diz o salmista, um coração quebrantado agrada a Deus. Aí, não precisa falar, olhe para você, analise como é que está o seu coração. Você ainda consegue se arrepender? Analise como é que está o seu coração. O Espírito Santo ainda fala no teu ouvido. Analise como é que está o seu coração. Deus usa estratégias incríveis para salvar alguém. E quando eu falo isso, toda vez eu me lembro de um camarada que se embriagou absurdamente. Já passou meia hora. Absurdamente. Ele se embriagou absurdamente, queridos. Eu não sei como é o nome do marido da Rita. William. O camarada se embriagou absurdamente. E ficou a uma distância de 400, 500 metros da igreja. Ele ouvia o culto e bebia. Ouvindo o culto e tomando gole. Ouvindo o culto e tomando gole. Ele disse, eu só acredito que Deus está me chamando para entrar nessa turma de crente. Ele já estava bem. Se o pastor tentar me convidar, me chamando pelo nome. E ficou lá dentro ouvindo o culto. Ele ouvia o primeiro hino, o segundo hino, o microfone. Não ouvia quando os departamentos cantavam, porque os departamentos cantavam sem microfone. Mas na hora do Covid, ele disse, eu só acredito porque Deus está me chamando. Viu o pastor me chamar pelo nome. Aí o pastor, na hora do Covid, a Assembleia de Deus tem um hábito bonito até hoje. E antes de convidar, ele cantou um louvor. Sabe qual é o louvor? O louvor era esse. Manso e suave, Jesus convidando, chama a ti e a mim. Em paciência e espera, velando, chama por ti e por mim. Vem já, alma
chamando, chama, ó pecador, vem. Ele estava bêbado. No ouvido dele, o que ele ouviu foi Manuel Soares, Jesus convidando. Eu não acredito que o pastor está me vendo bebendo aqui por trás desta árvore, a 400 metros de distância. Eu deve ser repetido e não acabou. O pastor cantou. Ele deixou a cachaça lá, deixou o cigarro lá, se levantou, chegou na porta da igreja. Eu quero negar Jesus. Mas o senhor está bêbado, vai para casa. Eu quero dizer, agora que o pastor está me chamando pelo nome. O porteiro olhou assim. Aí Deus disse para o porteiro: deixa ele entrar. Ele entrou, aceitou Jesus. Ele nunca mais voltou à vida que levava. Deus usa estratégias que você talvez não entenda. Mas pastor, ele bêbado, quando foi que ele se arrependeu? Fica bom na mesma hora. Deus tem suas estratégias. Manuel Soares se tornou um grande cooperador da obra de Deus. Ei, todo instante, todo dia, a cada vez que você respira, é uma oportunidade que Deus está dando de você reescrever a sua história, reescrever um novo começo na sua vida. Você não acha que Deus está te esperando já há bastante tempo? Você não acha que os talentos que Deus te deu precisam ser usados para a honra e glória dele? Você não acha que Deus investiu em você não foi com o objetivo de que você estivesse afastado dele hoje? Não, claro que não. Foi com o objetivo que através de você mais pessoas viessem a Jesus. Através de você as pessoas olhassem para você e dissessem: eu quero ser um crente como fulano é, como a fulana é, como ciclano é. Você não acha que o propósito de Deus na sua vida pode ser recomeçado hoje e agora já? Será que Davi matou? Davi adulterou? Davi fez cada coisa absurda e se tornou um homem segundo o coração de Deus? Porque eu e você não podemos nos tornar. É só se arrepender com sinceridade, honestidade, e Deus vai olhar para você e vai jogar todos os seus pecados, absolutamente todos, não importa quais foram, no mar do esquecimento. Mas eu não consigo perdoar e esquecer. Você não consegue perdoar e esquecer. Mas graças a Deus, que Deus perdoa. Eu fico imaginando, quando eu peco, a Bíblia diz que Satanás, é só você ler o livro de Jó. Quando a gente peca, gente, Satanás tem um acesso a Deus. O livro de Jó diz isso. Satanás tem um acesso a Deus. Toda vez que a gente peca, aí Satanás chega na presença de Deus e diz: está aí, o que tu fizesse para ser Deus, está fazendo as minhas vontades, está fazendo o que eu quero, está fazendo aquilo que tu não gosta, está aí. Mas quando o homem se arrepende, a mulher se arrepende, ela fecha essa porta e o diabo não tem mais acesso a Deus para apontar os nossos pecados. Por quê? Porque o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Nós só vamos entender a importância disto quando chegar um certo momento. Eu vou ter tempo para falar sobre isso. Aí eu faço uma pergunta para vocês. Eu só tive a noção do quanto meu pai é importante na minha vida depois que ele partiu. Vocês que, aliás, só perdeu a mãe aqui, não foi? Ana Maria também. Sua mãe já partiu, a Vera, sua mãe já partiu, o irmão Adão, a mãe já partiu. A gente nunca tem a noção da importância de uma mãe até ela ir embora. Eu não é.
você nunca vai ter a real noção da importância de um perdão de Deus enquanto você estiver aqui. Agora, quando você partir daqui, se partir sem perdão dele, aí você vai ter a noção exata da importância, da oportunidade que ele nos deu e que ele nos dá de se arrepender e dizer: vai e não peques mais. Porque a gente é assim, a gente só valoriza depois que pega. Eu amo minha mãe muito, 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 mas eu não tenho a exata noção da importância que ela tem em forma total, porque eu não perdi ela. Agora, quando eu perder, mas pastor, é por isso que a gente tem que dar amor enquanto está vivo, dar carinho enquanto está vivo, dar atenção. Por mais que você faça isso, você não tem a noção da importância que ela tem até que você perde. Porque você sabe que a qualquer momento você pode ligar e ouvir o evangelho. Porque você sabe que a qualquer momento você pode dizer ouvir dela, um Deus abençoe. Porque você sabe que a qualquer momento, se você estiver perto dela, você pode: mãe, me dê um abraço, ela vai te dar com todo amor. Ela vai chegar na tua cabeça, dar um beijo na tua cabeça. Toda vez que eu chego lá, ninguém faz isso. Eu não tenho a noção, eu tenho a noção que quer perder o pai. Mas uma mãe não tem. Mas, mano, Jesus é maior, que eu espero que nem tão cedo. Eu vou ter, se eu estiver aqui. O perdão de Deus, você só vai ter noção quando você partir daqui. Ou com ele, ou sem ele. Quem está entendendo diz amém? Amém. Então, meus amados, peça a Deus. Meu irmão, minha irmã, meus irmãos, essa vida não vai te levar a uma vida eterna, com paz, gozo, felicidade. Mas a vida com Cristo, Jesus disse a Pedro: vocês vão receber 100 vezes mais aqui, e a vida eterna. O que é que nós vamos esperar mais? Quando eu estiver velho, eu aceito Jesus. Aí eu uso o exemplo do filho do irmão da Laís. O irmão da Laís teve chance de ficar velho? O irmão da Laís teve chance de se arrepender? Você sabe o seu amanhã? Eu sei. Por não saber, a Bíblia diz no Salmo que se a gente soubesse quando o ladrão vinha roubar a nossa casa, a gente se prevenia, esperava ele armado. É ou não é? O ladrão só rouba a nossa casa porque ele só pega a gente de surpresa. O amanhã para nós é uma surpresa. Você vai arriscar na surpresa? Jesus te chama hoje, te aguarda hoje, te espera hoje. E os projetos que ele tem para você estão de pé a partir de hoje. É só você se arrepender. Ele zera a quilometragem e você recomeça. Amém? Amém. Se você entendeu a palavra e quer dar uma oportunidade para você ter um reset na quilometragem, essa é a hora. Vamos orar? Amém. Pai, te louvamos pela presença da Eliette aqui, Senhor. Pela presença do Emerson, pela presença do William, pela presença da Rita, pela presença da filha da Vanessa, pela presença dos seus filhos, pela presença do filhinho dela também, Senhor, pela presença do irmão Adão, pela presença da minha esposa, pela presença da Vera, da irmã Maria, pela presença da Tati, sua filha. Pai, te louvo por este povo. O Senhor sabe que a gente ama muito essa gente, Senhor. Pai, que a tua palavra faça efeito no coração deles. Senhor, os incomode com essa palavra, a ponto deles sentirem o desejo e a necessidade de te aceitar, Jesus. Esta vida de vício não vai levar a um caminho
correto, só vai levar a um caminho de enfermidade, Senhor. Mas hoje o Senhor está dando chance de recomeço, de nova oportunidade. Senhor, te louvamos e te agradecemos pela vida deles, Senhor. O culto hoje ficou mais bonito ainda, porque eles estiveram aqui, a tua presença estava aqui, os teus irmãos estão aqui. Traga eles mais vezes, Senhor, por favor, porque os nossos corações ficam felizes para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e as duas consolações do Espírito Santo continue com você, com a sua casa, com a sua família, não só hoje, mas para todos sempre.